pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 33º episódio do Ser Médico Podcast. Essa temporada nós temos uma parceria com o Eco Medical Center e temos aqui como convidada nesse podcast aqui a doutora Rúbia Benatti. Doutora Rúbia, seja muito bem-vinda. Né? É um prazer, agradeço o seu tempo. É muito importante aqui a gente também frisar aqui os nossos parceiros, além do Eco Médico, nós temos aqui o IPO, Hospital IPO, quem nos apoia, Pironte, que fala muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Petwell, que é um plano 100% digital de remuneração na área de pets, e também o pessoal da Conecta Doc. Doutora Rúbia, quero conhecer quem é a doutora Rúbia. Bom, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade também, né? É muito bom poder a gente trocar ideias e, né, contribuir para, né, todo o projeto. Eu sou fisioterapeuta, né? Sou a Rúbia Benatti, amo minha profissão, amo, né? Há mais de 35 anos, eu brinco que a gente vive, sobrevive, briga, né? E vivencia, né, as melhores experiências possíveis dentro da nossa profissão. E que é uma bela profissão, sim, né? Porque depois nós vamos comentar um pouquinho, mas eu já vi que tem várias áreas de atuação, né? Essa parte da fisioterapia, da reabilitação. Quando escolhi a fisioterapia, há mais de 35 anos, né, já escolhi por gostar das relações humanas, né, e na época eu não entendia muito, porque além de gostar muito das relações humanas, eu não queria medicina. Eu queria alguma coisa que eu realmente participasse, né, desse processo de melhora dos pacientes. A fisioterapia se integra nisso de maneira, né, preciosa, né? O retorno que nós temos, né, acompanhando, né, esse processo de reabilitação na sua essência, né, biopsicossocial, ele é muito bom, né, dentro das relações humanas. Então, essa acho que é a essência da nossa profissão e por isso que eu escolhi, né? Me sinto muito confortável, né? Muito realizada dentro dessa área. E dentro da área da fisioterapia, qual que é hoje o foco que a senhora atua? Tem alguma área mais específica? Sim. A minha, né, formação durante todo esse tempo é voltada para ortopedia, traumatologia e fisioterapia esportiva. Quando eu iniciei, nós tínhamos 3 ou 4 áreas, né? Atualmente eu sou diretora do conselho, né? A gente participa também das ações políticas dentro da profissão. E hoje em dia nós temos, né, mais de 10, 15 especialidades dentro da fisioterapia. Então, a fisioterapia ela funciona dentro da saúde da nossa população como, né, a gente chama que é um personal care, na verdade, que nós temos uma abrangência muito grande, né? Resultados bastante eficientes dentro da saúde, né? Tanto saúde pública como do bem-estar, né? Que é a nossa essência enquanto fisioterapeutas. E eu costumo dizer que a gente nunca atua sozinho como médico, ou seja, sempre é uma complementariedade, né? Eu acho que a fisioterapia e a medicina, elas se complementam. Eu acho que é muito importante, né, dentro de um ecossistema hoje de saúde, que a gente vê muita jornada do paciente, ele como um todo, colocar ele no foco, a fisioterapia entra para fazer essa união, Isso, e quando a gente fala dessa relação, né, que a gente está aqui falando sobre, né, um ecossistema, né, em saúde, na verdade, então a gente pode ampliar até isso, né, porque além de todas essas áreas de atuação, o fisioterapeuta, ele absolutamente, tanto, né, nas políticas de saúde pública como privada, né, ele trabalha na relação interprofissional de maneira muito forte, né, em todos os níveis de atenção. Na atenção, né, primária, né, na primeira abordagem, na trans, que a gente fala, né, do processo de uma doença, ou na prevenção, e após, né, uma cirurgia que seja necessária, ou, né, vamos dizer assim, a recuperação de uma patologia, e até nas doenças, nas DCNTs, que a gente fala, das doenças crônicas não transmissíveis, e que vão fazer parte da vida, né, desse indivíduo, né, eternamente, né? Ou seja, né, a fisioterapia ela está no contexto de saúde realmente da nossa população, junto sim com os outros profissionais, né, de maneira complementar, né, e também nas suas especialidades, peculiaridades. Que bacana, eu acho importante assim para as pessoas que têm interesse em entender até o papel do fisioterapeuta, a área da fisioterapia hoje, como ela é importante.
né, como a senhora colocou muito bem, até na interdisciplinaridade, eu diria assim, entre várias disciplinas, várias especialidades que existem na medicina, eu acho que a fisioterapia sempre está junto. Né? Até essa semana, conversando com uma colega de profissão na universidade, nós estamos discutindo isso, né? Quando a gente usa o termo multiprofissional. Quando se fala multiprofissional, né? A vida é multi, né? Em todas as áreas. Né? Quando você usa interprofissional, a gente se sente realmente dentro de um sistema, né? Onde o resultado final vai ser a melhora do indivíduo ou a prevenção de uma doença, mas é realmente um time trabalhando no mesmo sentido. Né? Acho que a fisioterapia, ela, né, como as profissões, estou falando aqui da saúde, né, obviamente, mas eu não tenho uma empresa que não funcione se eu não tiver um time de pessoas em todos os níveis, né, de obrigações e de resultados e de metas, né, convergindo para o mesmo, né, o mesmo resultado, o mesmo objetivo. A nossa profissão é isso. Né? E dentro da instituição hoje do Ecomédico, como é que hoje a doutora Rúbia está atuando? Quais são suas atividades lá? Como fisioterapeuta, eu sei que a senhora tem uma atividade de gestão também, coordenação. Explica para nós um pouquinho. Então, eu, enquanto profissional, enquanto fisioterapeuta, né, eu tenho realmente assim, várias linhas de trabalho. Né? Eu trabalho na universidade, na formação de profissionais, eu contribuo no conselho. Desculpa, qual né? universidade? Na Universidade Positiva, eu trabalho já há mais de 20 anos. Meus parabéns, que bacana. Professora. Na área de fisioterapia traumato-ortopédica. Tá. Eu trabalho em consultório, né? Com especialistas, né? Em membros inferiores, em quadril e joelho, que é no Instituto Fux. Contribuo no Conselho de Fisioterapia como diretora tesoureira, né? Que acho que a gente tem que participar das políticas, né, da profissão para, né, contribuir, para melhorar, né, todo esse sistema. E, particularmente, na Ecomédico e na Clínica Artro, eu trabalho como coordenadora técnico-científica da equipe de fisioterapia. Na Ecomédico, na AGMA, né, que é o nosso espaço, onde a gente ali é um espaço de fisioterapia e de condicionamento físico, e que o nosso objetivo, né, é atender a todas as possíveis demandas dentro desse ecossistema. Então, para você ter ideia, a gente tem, óbvio, né, o trabalho dentro da ortopedia, traumatologia desportiva, mas nós temos, por exemplo, né, saindo aí do forno, vamos dizer assim, né, um projeto de reabilitação virtual do equilíbrio, que ela é voltada para todo tipo de desequilíbrio. As pessoas acham que equilíbrio só tem relação com as pessoas que têm labirintite, né? Pessoas que têm alteração vestibular, mas veja, o ser humano ele tem desequilíbrios, né? Voltados a várias coisas. Então, nós montamos um setor onde a gente, através de jogos virtuais, através de sistemas de softwares, né, tecnologicamente possíveis para isso, avaliamos, prescrevemos e fazemos o trabalho de recuperação de equilíbrio em todos os níveis. A gente tem ali... Ou seja, só para pegar esse caso, esse exemplo, isso auxilia tanto no diagnóstico, isso, né, também no tratamento, na reabilitação. Isso, um diagnóstico funcional, para a gente entender da onde vem esse desequilíbrio, né, que ele pode ser decorrente do envelhecimento humano. Ele pode ser decorrente de um gesto esportivo, de um atleta que ele tenha, né, ele acaba desenvolvendo um déficitzinho, às vezes, que atrapalha a sua performance, e a gente pode trabalhar esse equilíbrio. Tem as pessoas que têm alterações voltadas, né, ao sistema vestibular. Né, isso que ele é avaliado, ele é, né, orientado e precisa desse neurológicos, trabalho. Né? Neurológicos. Musculares, como a senhora colocou. Pessoas que fizeram cirurgias, né, que precisam de recuperação, que sofreram traumas e precisam de recuperação. Então, é um sistema, né, como um todo, para a recuperação do equilíbrio. Bacana. Eu acredito que é um método muito avançado. Sim. Né? E efetivo. Como a senhora, e efetivo. Isso agora é dentro da AGMA. Isso, dentro da AGMA, dentro do sistema do Ecomédico. Isso é possível ser feito esse tipo de avaliação. Como é que as pessoas teriam acesso? Tem que passar pela senhora, para um fisioterapeuta, ou pode ser pela via ortopedia? Qualquer profissional pode solicitar?
como as causas do desequilíbrio são diversas, eles vêm por várias vias, Várias vias. Nós temos os médicos que encaminham, temos fonoaudiólogos que encaminham, nós temos os pacientes que vêm diretamente para nós, né? Otorrinos, né? Nós temos os geriatras que encaminham, então todo esse público, né? Ele pode triar sim seus pacientes. Interessante, muito interessante. E a AGMA tem outras atividades lá, né? Conte para nós um pouquinho, como é que funciona? Nós temos, por exemplo, nós temos, né, tecnologia de ponta também para fazer a avaliação de atletas, né? Ou atleta de alto rendimento ou atleta de lazer. Que esse atleta de lazer, às vezes, é um indivíduo que ele precisa de mais apoio, né? Porque o atleta de alto rendimento, ele tem todo um suporte, muitas vezes num clube, num time, né? Como acontece. Nós temos lá times profissionais que têm atletas que às vezes vão lá recuperar conosco. Mas esse atleta de lazer, né? Ele quer praticar melhor o seu esporte. Então, a gente tem todo um sistema de avaliação, onde você quantifica dados, né, assim, reais do que a gente pode melhorar ou de possíveis déficits que as pessoas tenham. E os profissionais, tanto os educadores como os terapeutas, eles podem acompanhar esse paciente. Então, se ele tem alguma necessidade especial, a gente vai trabalhar isso, mas a gente pode também fazer um trabalho de melhora de performance para que ele pratique melhor seu esporte com longevidade, né, por bastante tempo, com segurança, né. Vamos falar um exemplo agora, assim, bem atual do beach tênis, né? As pessoas resolveram jogar beach tênis, que é muito bom, né? A gente brinca que é uma cachaça, na verdade, é muito legal. É muito legal por muito tempo, mas será que as pessoas têm preparo para isso, né? É possível, né, jogar facilmente, né? Todas as faixas etárias, mas como que está o condicionamento dessas pessoas? Então, ao lado disso, a gente tem visto, né, acompanhado um grande número de lesões. E as pessoas estão se preocupando com isso. Não, quadril. Né? Todo, quadril, tornozelo, ombro, né, coluna, não é verdade? Então, se eu gosto de praticar o esporte, é obrigação do cidadão também cuidar da sua saúde. Você concorda? Então, a gente consegue, ali, num espaço personalizado, né, individualizado, né, com, né, todo conforto e segurança e profissionais capacitados, acompanhar esse indivíduo, né, e dar um suporte para que ele pratique feliz o seu esporte. Com qualidade. Né? Com qualidade. Com orientação. Né? Isso. É muito bacana, porque isso é necessário, né, para as atividades esportivas e amadoras também, como a senhora colocou muito bem, né? Como é que funcionam as reabilitações pós-cirúrgicas? Então, o pós-cirúrgico também tem vários campos, né? Por exemplo, a gente já tem um trabalho com o pré e pós-bariátrica, porque o paciente que ele, né, submete-se a uma cirurgia bariátrica, nós sabemos, né, a importância de todo o acompanhamento clínico, psicológico, nutricional e musculoesquelético. A gente fala, o sistema corporal dele, se ele necessita dessa cirurgia, ele precisa fazer um trabalho prévio para que ele vá com a melhor saúde possível para essa cirurgia. Após né, todo o procedimento, a liberação clínica, ele tem que fazer um trabalho de recuperação e readaptação do seu sistema corporal. Porque a obesidade, além de toda, né, alteração química, né, corporal, né, bioquímica e nutricional, e etc., as agressões aos músculos, aos ossos, tendões, ligamentos, ela é evidente. E o emagrecimento, ele não necessariamente resolve isso, não é verdade? Então, o acompanhamento, sabe, um treinamento especializado, né, ajustes, né, vamos dizer assim, musculares, de alongamento, de postura, eles são imprescindíveis. Locomoção. Né? Completamente, né? E até, assim, de postura. Prescrição de órtese, né? Assim, as pessoas, né, usam, né, malhas, os macacões, né? Às vezes é necessário essas órteses para que ela também tenha um conforto e o emagrecimento aconteça da maneira mais saudável possível, e, inclusive evitando, né, diminuindo
possíveis complicações, às vezes circulatórias, respiratórias, que a obesidade já causava, mas o emagrecimento ele precisa ser acompanhado. Esses sistemas, interessante. Né? As pessoas acham que é só a obesidade. Às vezes o problema pode vir com o emagrecimento. Exatamente. Né? Tanto antes como trans, a gente fala como pós. Então, isso já está acontecendo no nosso espaço, né? E os resultados são magníficos, né? São muito bons. E no espaço da Agma, pessoas ígidas, normais, né, que queiram fazer uma atividade física orientada, postural, também é possível, sem patologias. Não só é possível, como é a proposta nossa mesmo. Somos um espaço lá com uma vista assim, sensacional, com um pôr do sol deslumbrante, né? Que, né, torna, claro, né, o treinamento, o condicionamento, né, o treinamento, né, de uma pessoa saudável, né, muito gratificante, né? Isso é um diferencial nosso lá. Nós temos os equipamentos que foram adquiridos, né, e que estão lá disponíveis. Eles têm uma qualidade assim, e segurança, né, muito importante. O trabalho ele é personalizado sempre, né? Então, qualquer pessoa pode chegar lá, ela vai passar por uma avaliação. O profissional que vai fazer essa avaliação, ou o educador, ou o fisioterapeuta, ele, após essa primeira abordagem que a gente fala, ele vai prescrever e vai indicar para, né, o indivíduo, paciente ou cliente, na verdade, qual que é a melhor, né, forma, né, a quantidade de vezes, qual seria a opção para ele. Por exemplo, como o Pilates, né? O Pilates ele pode ser usado de forma terapêutica, mas ele pode ser usado também como um acompanhamento, né, para manter a saúde e o bem-estar do seu sistema musculoesquelético. Então, o Pilates também, nós temos, inclusive, vários médicos já treinando conosco, né, porque está ali no complexo, né, então... É uma facilidade para os médicos, além de ser para o paciente, e o médico sempre tem algum problema relacionado à postura, por causa da posição que ele fica muito tempo sentado, seja no consultório, às vezes em pé, nas cirurgias... Isso. Não é verdade? Então, isso é bacana. A gente sabe que esse método também, né, ele também necessita de profissionais capacitados, né, de equipamentos seguros, né, e o nosso trabalho é individualizado também, né, não é realizado em grupos, né, não menosprezando esse trabalho, mas a nossa proposta é também um trabalho individualizado. Sempre individualizado, personalizado. Isso. Seja paciente ou seja um indivíduo que quer um condicionamento físico, uma qualidade de vida melhor e, acima de tudo, apreciando uma bela vista, né? Isso, que tem lá. Isso. Todo mundo que chega lá, né? Você já conheceu, né? O espaço é muito agradável. Espetacular. Doutora, me conta um pouquinho, a senhora atende pacientes também no dia a dia? Sim. Além da coordenação? Sim. A gente, na universidade, né, a gente participa de toda além das aulas, né, a gente faz o acompanhamento dos alunos de último ano nos estágios curriculares, na área de ortopedia e traumatologia. Então, há mais de 20 anos, a gente faz esse trabalho onde a gente, junto com os alunos, faz a clínica escola, hoje em dia, inclusive, cumpre uma demanda bem grande da população, né, que às vezes não encontra vaga, né, no sistema público assim rapidamente. Então a gente tem um trabalho muito bonito e muito eficiente sendo realizado nisso. E também no consultório eu faço um trabalho muito interessante que a gente faz toda a orientação e a avaliação e a quantificação de dados pré-operatórios dos pacientes que vão fazer cirurgias de quadril e de joelho. Então, eu faço a abordagem pré-operatória e monitoro todo o trabalho de recuperação pós-operatória. Então, se o paciente é aqui de Curitiba, nós temos parceiros que fazem os atendimentos, muitos vão para as clínicas, né, onde eu mesmo coordeno, onde a gente naturalmente a gente está acompanhando o trabalho. E quando esse paciente ele vai para o interior, ele vai, né, para uma outra cidade, a gente se coloca à disposição da equipe que está em atendimento e faz esse trabalho interprofissional que a gente acabou de falar, né? Então,
os médicos, a enfermagem, né, que também acompanha, e os fisioterapeutas que estão em atendimento, a gente acompanha esse paciente por 1 mês, 3 meses, 6 meses, e vai depois, inclusive, fazendo as reavaliações após 1 ano, 2 anos. Então, esse é meu trabalho atual, né, dentro do consultório dos atendimentos. Que bacana, ou seja, está sempre ligada na jornada do paciente. Isso mesmo. Isso mantém ele engajado, aderido ao tratamento. E faz de uma forma também técnica, né? Com medidas, não é isso? De amplitude, de membros. Sim, a gente sempre usa... com aparelhos, né, a gente usa medidas. dinamometria, a gente usa, né, softwares, né? A gente tem um software, por exemplo, de avaliação biocinética, e que eu posso avaliar esse paciente antes, né? E após, inclusive para auxiliar na prescrição dos exercícios ideais para ele, né? Que a bacana. gente não trabalha com... a gente brinca que não é o que a gente acha, né? A gente também tem que, né, ter parâmetros que nos permitam conduzir, e a colegas também, que se quiserem, às vezes que a gente faça essa avaliação, para que a gente envie esse trabalho, que a gente faz bastante isso, e ele tendo esses dados, esses relatórios, um colega também pode dar continuidade para o trabalho dele no seu setor, na sua clínica, ou no atendimento domiciliar. A gente faz home care também, né? Então, vocês também fazem atendimento domiciliar? Também. O home care ele é muito importante, sabe? Por exemplo, um paciente que faz uma artroplastia de quadril, de joelho. Para nós, é uma rotina, né? Nas 2, 3 primeiras semanas, o atendimento domiciliar. Isso melhora, engaja o paciente. Sim. Né? O fisioterapeuta, ele está acompanhando o dia a dia desse paciente, que é uma função, né, muito particular nossa, né? Porque outros profissionais da saúde, eles têm menos contato direto com o paciente. E o nosso contato, ele é diário, né? Então, muitas vezes, o profissional, ele indo até a casa desse paciente, ele tem ali a imersão da família no programa de tratamento, e até, às vezes, a percepção de que não há uma imersão suficiente, que a gente tem que orientar. Olha, esse paciente ele precisa ser trabalhado, precisa ser movimentado, qual a estrutura que ele tem, né, em casa para isso. Então, a gente tem usado isso de rotina. Então, os nossos profissionais, eles vão até a casa do paciente, passar dessa fase, eles vão aí para os serviços, né, para as clínicas, né, onde a gente tem mais estrutura, óbvio, né, mais condição, vamos dizer assim, mais recursos, né, para dar continuidade para o atendimento. E na fase inicial, o home care ele é muito importante, né? Hoje, assim, em termos de, não sei se é possível falar alguns números, vocês têm quantos profissionais que trabalham com vocês? Em cada clínica, a gente tem mais de 10 profissionais. Entendi, isso bastante. Que ficam em atendimento. Veja, como o nosso atendimento ele é personalizado, né, ele é privado, então, veja, se eu tiver 5 pacientes na clínica, eu tenho 5 fisioterapeutas. Né, concorda? Isso então, e a gente tem parceiros também, que são profissionais que eles não ficam lá, né? Como, por exemplo, nós temos uma fisioterapeuta que tem especialização em oncologia, que ela não fica o tempo inteiro na clínica. Quando tem a demanda dos pacientes, ela vai até a clínica e faz o atendimento. Então, nós, além da equipe dos profissionais que ficam e que se revezam nas suas agendas, nós temos os parceiros que também, né, nos auxiliam bastante. Então, são vários profissionais. Né? Bacana. Felizmente. Quero conhecer agora um pouquinho da doutora Rúbia. Sem o jaleco, ou seja, por trás do jaleco, né? O que significa isso? Que é o objetivo dessa temporada, a gente mostrar o lado humano da doutora. Eu já percebi que ela é muito humana, né? É mãe de médico, esposa de médico. Quero saber como é que é, né? Como é que é ser mãe e ser esposa de médico? Sou ex-esposa de médico. Ex-esposa, me perdoe. Não tem problema. Então, assim, a minha família, realmente, ela tem muita ligação com a área de saúde, sabe? Eu tenho irmão médico, cunhada médico, sobrinhos médicos. Irmão, cunhado, filho médico, sobrinhos. né? O ex-marido é médico, né? Então, assim, para nós, né, essa vivência da essência, né, na área da saúde, ela sempre foi muito presente, né? Então, nossa família convive com isso, né? E, como eu te falei, né, eu penso que a relação humana, né, dentro da fisioterapia,
ela é o que nos motiva bastante, né, a fazer o bem, né? A nossa profissão é fazer o bem. Quando a gente participa, às vezes, dessas feiras de profissão, né, mostra de profissão, que a gente está lá para... O aluno lhe pergunta o que é ser fisioterapeuta. Eu brinco assim, eu falo, E o você que é gosta ser de gente? fisioterapeuta? Né? Você gosta de gente? Você gosta de conviver com gente, né? Com pessoas, né? Que bacana. Porque é uma profissão a nossa que, se você falar assim, você não se envolva, né? É trabalho, né? Você faz parte da vida dessas pessoas. Às vezes você convive mais com essas pessoas e vice-versa do que elas convivem com as pessoas da sua própria família, né? Então, isso é ser fisioterapeuta, né? Você promover saúde e bem-estar, sim, em todos os níveis, né, de atenção, como a gente falou, né? A gente acaba o aspecto biopsicossocial do paciente, ele influencia no resultado do trabalho, e a melhora da qualidade de vida, ela vai se dar em todo esse aspecto também, né? Porque a pessoa ela tem uma limitação física, né, emocional, vamos dizer assim, neurológica, vai influenciar na sua crença religiosa, no seu lazer, né, na sua vida familiar, amorosa, esportiva. Então, acho Como é que é importante. fácil dizer que a nossa profissão, tanto que na pandemia foi uma das profissões essenciais, né, Exatamente. junto com a enfermagem, com a medicina, né, é essencial, né? Os nossos idosos, a nossa população, ela ficou muito carente, né, durante isso, e a gente não trabalhou só na respiratória, não, né? A gente trabalhou em todos os níveis mesmo de necessidades, sabe? Houve alguma mudança na sua rotina com a pandemia? Não. Bom, enquanto professora universitária, lógico que as aulas, né, foram transferidas Mas assim, para em relação online. aos pacientes, muita. A gente tem um desafio muito grande, né? Imagino. Nós, inclusive, que estávamos na área acadêmica, a gente, assim, no primeiro ano da pandemia, no segundo semestre, nós já estávamos em campo, né, com os alunos. Então, a gente tinha alunos que vinham de um semestre online, que eles não estavam acostumados. Nós tínhamos uma população em pânico, né, sem vacina, né, com risco, né, Isso mesmo. colocando sua vida em risco. Nós tínhamos uma necessidade de enfrentamento de toda essa situação, né, frente à nossa população, a essência da nossa profissão, inclusive nós, né, Como profissionais. Como profissionais. Então, foi uma época, foi difícil, Eu né? imagino. Mas muito gratificante, né? Porque nós percebíamos, assim, os nossos idosos adoeceram em casa, né? Não só do Covid, né? Eles adoeceram pelo imobilismo, né? Pelo isolamento, né? Isolamento físico não necessariamente é o isolamento social, mas para o idoso foi os dois. Né? Então, a gente teve um período muito especial, né? Mas acho que a gente colhe coisas muito boas nisso, né? Atualmente a gente valoriza mais, né, coisas os que nós nossos não valorizávamos, momentos, né, as nossas convivências, nosso dia a dia. Acho que foi um crescimento muito grande também, né? E para nossa profissão, além de assim do orgulho, né, assim, da essência, da gente tá percebendo o quanto salvamos vidas, né? O quanto salvamos vidas, né, dentro de toda a equipe de saúde. Também, né, da gente refletir, né, do que nossa profissão representa, né, da nossa importância e do que é ser fisioterapeuta, né? Isso mesmo, enfrentou riscos de exposição, né, com todos os cuidados. Sim. É uma área assim espetacular. Parabéns a todos os fisioterapeutas. Né? Eu vejo que a senhora tem um papel importante no conselho, então parabéns aí toda a diretoria, todo o conselho. Sim. Né? Acho que é muito importante o papel de vocês. Isso para nós foi um desafio também, né? De trabalhar em comitês de crise. Né? Comitê de crise. O que é isso, né? O que é isso? Né? E fazer um treinamento, né, de fisioterapeutas nesse Paraná inteiro, nossa função, do Brasil inteiro, na verdade, né? A nossa função era aqui no Paraná, mas de ter que fazer programas de treinamento, né? Porque nós não tínhamos nem profissionais suficientes para atender a demanda, né? E tivemos e cumprimos, né, essa função, essa demanda. A doutora Rúbia gosta de algum esporte? Bom, eu sempre pratiquei a atividade física, sempre. Né? Já fiz corrida,
pilates muito tempo. Atualmente eu gosto muito de aulas bem dinâmicas, né? Como fit dance, aula de zumba, né? É isso que eu Que consigo bacana. praticar, né? Olha, que sensacional essas Bom, dicas né? aí, né? Bacana. E tem algum hobby, assim, além desses, assim, alguma atividade intelectual, de leitura, de viagem? Tem alguma coisa que curte? Eu gosto de praia, mas eu gosto Praia, muito de campo, né? O meu marido, ele cria cavalos, né? tá? Então a gente vive bastante, né, no campo, né? E isso traz para a gente uma paz, né? Vamos dizer assim, momentos, né, muito importantes de relaxamento, de imersão assim com a natureza, com animais, né, não só com cavalos, né, mas o fato de você estar convivendo né, finais de semana ou um O tempo campo, no campo, terra. isso, terra, é muito bom, né? Horta, jardinagem, né, coisas simples, né, que Sim, a gente aprendeu ainda mais a valorizar, né? Então eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que me refaz, né? Enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto né, mãe, vó, né? Eu gosto muito disso. tá com quantos Quatro netos? netinhos, quatro 4 netos. Uhum, netinhos. Meus 4 netos. parabéns. Qual que é a idade do mais novo? 2 anos. E o mais velho? 2 a 6. De Né? 2 a É um 6. time. É um time. É um time. Meus parabéns. Obrigada. E a sensação de ser avó para a doutora Rúbia, como é que é? É diferente de ser mãe? Sim. Quando me falavam isso, diziam assim, olha, vó, ninguém consegue explicar. E hoje em dia eu consigo explicar. É indescritível. Continua Indescritível. sendo indescritível. É É um amor, assim, um amor assim, imenso, né? Infinito, que a gente não sabe de onde vem, a gente só vivencia. Né? Não tem como, é indescritível. Só vivenciando para saber. que bacana, gostei. Veja, é indescritível, apenas vivenciável. Vamos Vivenciável, viver. não tem como, não tem outra definição. Que bacana. Doutora Rúbia, a gente sempre faz assim uma pergunta e resposta rapidinha, tá? Eu vou perguntar algumas coisas para a senhora fala o que a senhora está sentindo, tá? Mas assim, de uma forma bem objetiva, para que seja bem do momento, tá? O que significa, então, para a doutora Rúbia, ser fisioterapeuta? Resumindo. Fazer o bem. Bacana. Fazer o bem. Um livro. Um livro. Que lembre, assim. Médicos de Homens e de Almas. Esse é importante, né? E não é só para médicos, acho que isso é para todos, né? Sim, né? A Essência da Saúde, Da né? Um livro muito saúde. antigo, né? Mas que ele marca muito, né? A essência dessa nossa conversa toda aqui, né? Tempo. O que é tempo? O tempo é agora, né? É momento, né? Imensurável, né? Muitas vezes impraticável, mas o tempo é agora, né? A gente precisa estar sempre a sua relação do tempo com o momento, ela deve ser importante. E o que é ser feliz? Ser feliz, eu penso que tem relação com o que a gente acabou de falar, né? Vivo hoje, né? Menos mágoa relacionada ao passado, menos medo relacionado ao futuro, né? Acho que o viver o hoje com responsabilidade, né? Com entrega, né? Eu acho que é ser feliz. Eu vou fazer aqui uma observação bem pessoal, como a gente aprende com os nossos convidados, eu acho sensacional. Quem me dera. Essa é uma das melhores experiências que a gente tira, sabia, do podcast, assim, todo mundo fala, César, você faz muitos relacionamentos, mas eu vou dizer que o maior ganho de tudo é o nosso aprendizado, como a gente aprende, a gente vê que a gente não sabe nada. Olha, a senhora falou palavras simples, mas que a gente não para perceber no dia a dia. Olha, obrigado pelas mensagens, pelos insights. A doutora Rúbia foi muito, assim, muito humana. Conhecemos um pouquinho mais o lado humano da doutora Rúbia. Uma mensagem final para nós. Uma mensagem final eu penso que você ter resultados, né, é você dar o seu melhor, independente do que você fizer, né? Se você cozinhe dando o seu melhor,
cuide, né, dando o seu melhor, dos amigos, da tua família, se coloque no lugar do outro, né? Vivencie, né, sua história, né, sabendo que você né, tem paz com você mesmo, porque a gente não tem sempre resultados excelentes, mas quando você faz o melhor dentro daquilo que você se propõe a fazer, né, desde seu cuidado pessoal até com o próximo, né, como a gente vem comentado aqui, eu acho que você tem resultados, né, em você, né, na sua essência, né, na sua alma, né, e na tua vida, né, na tua plenitude. Eu acho que isso, se a gente pensar dessa maneira, a gente vive bem. Que linda mensagem, parabéns. Obrigada. Agradeço mais uma vez a sua participação, doutora Rubi. Eu que agradeço, né? E convido todos a conhecerem lá o serviço da Agma, conhecer o serviço que a doutora Rubi está trabalhando. Muito obrigado. Eu acho que o ecossistema veio para trazer um presente para Curitiba, né? Então, estão todos convidados a conhecer. Agradeço você pelo seu tempo que está nos ouvindo, aí que está do outro lado, seja no YouTube, nas redes sociais, no Spotify. E não deixe de conferir os episódios anteriores, ok? Bora lá, pessoal!